tudo bem com vocês? Atendendo nossa chamada? Espero que vocês estejam aqui com a gente para mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai o quê? Contar perrengues, coisas sérias, coisas divertidas. Quase levamos um golpe na Austrália. Enfim, a gente vai escalonando o nível de dificuldade e a gente vai contar pra vocês umas coisinhas engraçadas e algumas mais ou menos que a gente passou por aqui. Vamos começar essa nossa listinha? Bora lá. Eu tenho material de apoio hoje porque a nossa cabeça... Foram vários perrenguezinhos. Nossa, pra lembrar de tudo, vamos lá. Começando pelo primeiro, que se a gente contasse, sei lá, na época ninguém ia acreditar. Carro no guincho. Aí a gente tinha um carro alugado e... acho que até antes dá pra contar da bateria também, né? Pode ser. Vamos na bateria primeiro. Fui trabalhar à tarde, aí tava saindo de casa, o carro nem acendeu o painel. Eu falei, caramba, morreu a bateria, esqueci alguma luz acesa, né? E daí liguei pro meu chefe e ele falou, não, tranquilo, eu vou trabalhar aí por perto, eu passei e pego você. Eu falei, graças a Deus, né, salvou. Aí ele passou lá o mesmo do vídeo passado, né? O chileno. Aí beleza, passou lá, me pegou, fui trabalhar, fui num sábado isso. Foi, acho que foi no final de semana. Foi no sábado. Aí liguei pro rapaz do carro alugado, dono da empresa, ele falou, tá, vou mandar alguém pra resolver e tal. Aí o cara foi lá, resolveu, a bateria morreu. E beleza, e os caras da agência foi nota 10, parcelou pra gente, descontou ali semanal, foi $50 por semana, deu 250 a bateria, né, que a bateria morreu. E foi isso. Foi suave. Lindo, foi suave. Eu fui lá resolver o meu. É verdade. Não foi suave, não. Chegou um carinha desses que ajuda essas questões de carro, problema de seguro e tal, quando a empresa de aluguel chama. Aí alguém tinha que ir lá abrir o carro, alguém tinha que ir lá pra dar assistência pro cara, né? Aí lá vai o cara perguntar umas coisas, falar umas coisas, uns trem em inglês, palavras que eu não conhecia. E aí lá vai eu, ficava meio... Aí ligava pro Kevin, ligava pro pessoal que era brasileiro, os que estavam alugando o carro pra gente. E aí eu consegui ali meio que desenrolar, mas eu lembro no final do cara pedindo pra soletrar o e-mail. Eu não sabia nem soletrar, não sabia falar ponto, arroba, não sabia falar nada. Foi tipo bem no nosso comecinho. Então foi um aprendizado. Mas na hora eu tava muito nervosa, Falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas deu certo, passamos por essa. Aí depois o carro no guincho foi... O carro era alugado e nossa responsabilidade era, tipo, a hora que chegasse a quilometragem, levar na oficina e fazer a troca de filtros e óleos e tal. Nesse dia que a gente resolveu pra fazer tudo, a gente aproveitou pra fazer umas inspections, que ver uns apartamentos e tal, a gente já tava... Vistoria de casa nova. Isso, vistoria de casa nova. A gente já tava pra procurar lugares pra morar só eu e ele. E aí a gente deixou algumas dessas pra ver logo após essa vistoria do carro. Entretanto, pra fazer a troca do óleo, né? Então, aí a gente foi lá, coisa rápida, tipo... Era serviço agendado, era coisa de 1 hora, tava tudo pronto. Da hora que chegasse até a hora que saísse. E daí, a hora que a gente tava lá, o carro lá em cima no guincho, acabou a energia, tipo, geral, de vários estabelecimentos em volta. Foi um cara que bateu no poste, não foi? Foi um bagulho assim. Acho que foi assim. E daí foram horas pra resolver isso aí. A gente ficou lá, eu não lembro quanto tempo, mas foi várias horas. Foi a tarde toda, a gente perdeu as inspeções da casa. Vistorias, A gente tinha ido de manhã pra poder resolver isso. E aí os caras falaram, olha, não tem previsão pra liberar o carro, tem um estabelecimento, tipo um shoppingzinho aqui perto. Vocês vão lá, fiquem lá e tal. Ainda, aí a gente foi pra lá de a pé, numa pernada desgramada. Andamos um monte, fomos pra lá e tal, ficamos basicamente a tarde toda. Aí o cara ligou pra gente, era tipo umas 3 e pouco. Deu tempo de voltar lá de a pé, que era uma pernada, pegar o carro e a gente conseguiu estar no centro onde a gente morava. Só se trocamos, botamos o uniforme do cleaner de apartamento que a gente fazia. Pegamos transporte público e fomos trabalhar, não deu pra fazer nada além daquilo. Do escritório, de apartamento. Então, escritório. Caramba, nossa, é verdade, eu tinha esquecido que a gente tinha lá, tipo uma galeriazinha lá, mas foi longe pra caramba, a gente andou um monte. A gente pegou ônibus, não foi? Acho que foi, porque a gente já tava podre de câncer e tanto esperar. E aí eu lembro que a gente tava numa salinha de espera da própria oficina, e aí o cara aparece na porta, tipo, vou ter que contar que o carro tá preso lá em cima, não tem o que fazer. Aí ele chamou o Kevin pra dar uma olhada e tal. Daí eu fui lá, a gente tentou. Eu liguei pra um colega no Brasil também pra dar uma ajuda, ver se ele conseguia pra fazer pelo menos o carro baixar, porque era hidráulico, dava pra baixar, mas daí tinha uma trava de segurança que era elétrica e não conseguia baixar.
Nossa, ficamos perdendo um dia Nossa, lá. foi tenso. Porque a gente tava preocupado em perder o horário do trabalho também, porque era era muito longe pra Era gente super voltar de transporte e voltar depois no outro dia de transporte, porque tinha aula e tal. Não, a gente tinha não tinha deixado o jeito. dia de aula pra poder resolver esses BO. Então não tinha como, era aquele dia e ponto. Você tem que se organizar muito apertadinho na rotina, no começo principalmente. E aí foi essa coisa linda, linda, linda. Qual é a mas próxima? tem o carro alugado do comecinho da viagem. Esse é um tópico sensível, galera. Esse dói. Esse dói o dói em bolso. lugares. Pega diferente. Foi assim, a gente chegou aqui numa semana, aí a gente começou a procurar um negocinho e a gente falou, a gente vai chegar lá e vai ter, tipo, uns 10, 15 dias ali, tipo, relaxado. Vamos bater perna, vamos conhecer, não vamos se preocupar com o serviço a primeira semaninha, pra gente realmente aproveitar. E a gente fez jus. E a gente, né, aproveitou, bateu perna pra caramba, conheceu bastante lugar, tipo, onde tava no alcance. E um lugar que a gente queria muito conhecer era Phillip Island, onde tem um MotoGP, tem o circuito de Phillip Island. É um lugar, assim, é um paraíso. A gente já lindo. falou que vai fazer um vídeo só lá, só. O É lugar um dos nossos lugares preferidos a do gente coração. já foi lá, tipo, umas 20 vezes já, e é lindo, lindo, lindo. E daí a gente não tinha carro e tal, falou, vamos ver de alugar um carro, né? E daí, nos valores conversão, BR e Austrália e tal, fomos procurar online e tal, e achamos uma agência que o valor era ok. Era tipo 140, 150 dólares o dia. Não é barato, mas é um valor ok. Beleza. Fui lá, corri atrás, peguei o carro. Aí a gente aproveitou, curtiu o dia e tal. No outro dia eu fui lá, devolvi tudo no prazo. Tipo, eu peguei num dia, era tipo 9 horas da noite. No outro dia devolvi tranquilo, antes era tipo 7h30 a hora que eu devolvi. E os caras meteu taxa pra caramba. Até hoje a gente não sabe de onde é que eles tiraram tanta taxa. É, e a gente não tinha inglês nenhum pra correr atrás e bater boca com aquilo. E era um lugar que você, se eu não me engano, você deixou o carro, na volta já não tinha mais ninguém, não era? Do aeroporto? Você Não, só devolvi. deixava? Não, Você devolvi com devolveu uma pra alguém? pessoa, assim. Ah, tá. Tô E- confundindo, galera. Os malucos mandou a fatura, foi bizarra. Tava esperando pagar, tipo, lá 140, 150 dólares. Aí, de repente, mais umas 30, 40 dólares de taxa de limpeza. Veio 480 dólares Ai, meu Jesus. pra um dia com o carro. E a gente ficou de mão atada, a gente não conseguiu correr atrás nem nada. A gente viu, olhou e-mail e tal, leu. Eles cobraram 2 diárias, sei lá por quê, e foi mais taxa disso e taxa daquilo. Não é a mesma empresa que a gente alugou depois o carro, que a gente ficou um tempo, considerava até comprar o nosso. Foi uma que a gente alugou no começo só pra turistar. Sim, sim. E se lascamos. E se lascamos. Nossa. A gente tava fazendo a listinha, né, das coisas que a gente queria contar pra vocês e tirando um golpe ali meio sério, que a gente quase levou, mas graças a Deus deu tudo certo. É que não tinha a ver com carro, o resto foi tudo a ver com carro, né, basicamente. Sim. Então, assim, deu alguns BOs. Deixa eu olhar minha listinha, galera. Olha, vamos lá. Qual foi sua perspectiva quando você ficou pra fora de casa? Esse é um dos que não tem a ver com carro. Uma coisa que é muito ruim é que as portas batem e trancam. E aí, um grande beijo, se você Aí tá com você a já chave. era, se você não tá com a chave, você tem uma chave escondida no quintal. Você se lascou. E todo apartamento é assim, toda a nossa casa aqui tem uma chavinha por dentro, tipo um tec-tec que você destrava ou não trava. Então, tipo, às vezes você bate a porta e tá aberta, aí a gente Sim. confere. Mas tirando No isso, tec-tec. os apartamentos que a gente morou, todos eram batia. assim, bateu já era, trancou pra fora. E daí nessa época eu trabalhava de madrugada, Foi naquela correria que a gente contou no último... e a Lari trabalhava no escritório de segunda a sexta. E daí ela saiu cedo pra trabalhar, eu fiquei em casa. E daí o rapaz estava fazendo a limpeza no corredor, eu precisava conversar com ele. Aí saí e, tipo, acordei, era tipo, sei lá, umas 10 horas da manhã. Foi muito bom. E de pijamão, bermuda, sem cueca, jaquetinha velhaça, Acho que a gente tá entrando num nível de intimidade muito grande nesse podcast. jaquetaça, velhaça, sei lá, de uns 10 anos já, aqueles moletom confortável. Um moletom que eu dei pra ele quando a gente tinha uns Nossa. 3 anos de namoro. Aí eu saí no corredor assim, bati a porta. A hora que eu bati a porta, eu falei, nossa. Ele tava descalço. Descalço. É um sem ponto celular. importante. Sem celular. E ele entrava pro serviço a poucas horas. Não, era no final da tarde. Mas... Era tipo, isso aí era tipo umas 10, 11 horas da manhã. Mas eu chegava só às 5. E eu tinha que sair de casa tipo umas 4 da tarde. Tava suave. Aí beleza. Aí eu conversei com o cara lá. E daí eu pedi pra ele pra tentar ligar pra como que chama? A gerente a gerente do prédio, pra ver se ela tava por perto e conseguia trazer uma chave, que ela tem cópia, e explicar o que aconteceu. Aí liguei pra ela e falou, não tô na cidade. Aí eu falei, beleza, já era. Então, um grande beijo, eu vou me virar. Aí eu falei assim, vou ter que ir no serviço da Lari. E por sorte, uma semana atrás eu tinha levado ela lá, a primeira vez que eu tinha levado ela, levei ela lá, aí saí pra rua.
do jeito que tava. Porque o prédio que eu trabalhava ficava num beco de um monte de prédiozinhos, era meio escondido, não tinha nome na fachada, nem nada assim. Então ele não ia saber número de lugar, nem nada, se ele não tivesse me levado. Aí peguei o bondinho ali na rua de baixo, daquele jeito, tava com 2 peças de roupa. A bermuda e a jaqueta, sem camiseta por baixo. Sorte que o povo anda descalço aqui, né? Você não Passei passou tão despercebido. estranho. Aí peguei o bondinho, fui pro centro da cidade. Aí desci lá na Flinders, que é uma estação zona famosa aqui. Aí andei tipo mais uns 2 quarteirão de a pé. Cheguei lá, tinha um cara e uma senhorinha conversando na frente do prédio. Aí cheguei neles, expliquei o que tinha acontecido e tal. Aí eu falei, eu preciso de um celular pra ver que andar que é o escritório que ela trabalha. Que eu sei que o prédio é esse, mas eu não sei que andar que é. Mas tava escrito no elevador. Tava escrito no elevador lá dentro, mas não entrei pra ver, né? Aí eles emprestaram o celular e tal. Aí procurei, aí bati no elevador, cheguei lá em cima. E sabe aqueles filmes que o elevador fica na frente de todas as mesas do escritório? As mesas são tudo viradas pro elevador. Muito bom, muito bom. Aí saí lá do escritório, daí de cara, assim, com a geral me olhando assim. Um escritório, assim, relativamente todo mundo super arrumado, chiquezinho, assim, tipo, um lugar bem legal. E aí, um dos números de celular do Kevin, no meu celular, tá escrito Paixão. Um apelidinho carinhoso, coisa fofa. E aí, um amigo meu que sempre ficava zoando isso e trabalhava com a gente, eu tava lá concentrada, editando vídeo, nessa época eu editava vídeo pra agência. Aí ele me chama, porque eu não reparei, eu tava concentradíssima no celular, no computador. Aí ele me chama, amiga, Paixão tá aqui. Aí lá vai eu preocupadíssima. Quando eu vou chegando mais perto, eu vejo a roupa do gato descalço de bermuda. Aí eu já imaginei que não era nada sério. Foi bom. Dei a chave, ele voltou, tudo sob controle. Depois eu consegui pegar a chave e tava tudo sucesso. Eu não ia nem voltar pra casa às 5, eu ia voltar pra casa depois, que eu tinha aula. É verdade, Então chegava não tinha tarde nem, da noite. chegava 1 da noite, tinha nem condição dele me esperar, tadinho. Foi bom. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Eu acho que um dos clássicos também que a gente comentou no vídeo de trabalho, que é um perrengue assim que a gente passa muito no começo, são as entrevistas de emprego que a gente atende telefone, não sabe quem que tá respondendo, o que que a gente tinha aplicado para trabalho, enfim, tem todo um processo para você aplicar. Aí você vai, preenche as coisas, manda o currículo e tal, e eles demoram uma cotinha boa ali pra ligar. Demora muito. Eles demoram um tempo considerável. Às vezes você esquece por que você aplicou, pra que você aplicou, você não lembra onde é que foi, nem nada. E aí, às vezes, chegavam uns telefonemas e tal, você não tinha muita noção. E antes ali de completar... Pausa pra colocar o tererê, não tem ninguém fazendo xixi, galera. O barulho me parecia... Ué? Que bico. Ele tá ali numa boa, botando o tererê dele. Enfim, a gente fazia esse mix aí de entrevistas de emprego e antes de completar ali os primeiros 6 meses, ainda foi no primeiro ano que a gente chegou, em 2022, eu ali tentando, né, superar aquela crise de trabalho por conta dos horários da escola, aplicava pra tudo que podia mais um pouco. E aí apliquei. O mais engraçado foi que eu apliquei pra trabalhar na Marinha. Não sei, eu não lembrava por que, nem do que, nem pra quê. Só recebi uma notificação um dia dizendo que eu tinha sido rejeitada. E aí explicava o teor do serviço e por que ele não era compatível com a minha experiência de currículo. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, você fica cego. O inglês você não sabe. É o pânico, você não sabe nem por que você tá aplicando. Mas um dos clássicos bons que o Kevin adora... É que eu, tadinha, no inglês mais básico, tinha acabado de chegar, eu apliquei pra trabalhar como gerente do Subway. Ele me levou no dia e foi uma entrevista humilhante, muito vergonhosa. O cara fazia umas perguntas profundíssimas, tipo, e o pior é que eu entendi as perguntas, né? Isso que era mais Só não triste, respondia, só né? não sabia responder. Olhava pra mim com cara de dó, aí o cara foi se tocando, o que tava acontecendo. E o cara teve muito tato, o cara foi um anjo de pessoa. Foi uma pessoa boa, não foi humilhante no sentido de que ele fez nada horrível comigo. Não, ele foi super teve simpático. Super tato. Ele virou assim e falou, assim, não acho que a posição é pra você. Eu também não, eu só fiquei com vergonha de ir embora na hora que eu cheguei e me toquei o que tava acontecendo. Mas ele fazia perguntas super sérias, tipo, como você vai lidar com o time se essa crise XY acontecer, se precisar de entrar em contato com o superior pra tratar de problemas com o funcionário. Eu não
não tinha a menor ideia de como responder esse tipo de coisa, nem pra enrolar. Então foi muito vergonhoso. Aí a partir desses vexamezinhos mais sérios assim, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no que eu tava aplicando. O inglês começou a melhorar também, né? E aí deu pra ter um pouco mais de critério, mas era muita vergonha. Vamos olhar aqui na minha listinha. O que é o próximo? A gente já contou da bateria. Halloween. Ah, o Halloween foi tenso também, viu? No outro lugar que a gente morava recentemente, era próximo do centro, só que era um bairro da grana. Era um bairro chique. A gente morava lá porque morava num estúdio pequenininho e tal, e o valor era legal. Mas nossa vizinha era, tipo, tinha Porsche o tempo todo, nossa vizinhança, as Uma BM BM cara, da tipo, era um bairro de rico. É bairro de pessoa mais velha, né? De pessoa mais pessoal velha mais também, velho. pessoal Família mais ou velha. pessoal mais velho. Sim. E estacionamento lá não tem. Tinha um ou outro prédio que tinha, pertinho, mas a maioria era tudo na rua, nas calçadas. Daí tinha permissão pra estacionar na rua, né? E quem não era de lá, podia ficar 1 hora só. E um belo dia, como todos os outros, a gente deixou o carro na rua, a gente sempre deixava na frente do prédio, quase sempre ficava praticamente na mesma vaga, igual todos os outros vizinhos. Aí foi num sábado também, foram pouquíssimos sábados que eu trabalhei para esse chileno, no sábado. Aí fui trabalhar, aí senti o carro meio pesado. Mas, tipo, eu sempre saí, tipo, com um prazo bom pra, tipo assim, pegar um trânsito e chegar lá ainda com tempo. Sim. Nunca saí, tipo assim, com o carro dar problema e você ainda chegar com tempo, né? Só a Tipo, bateria. enfim. Aí, beleza. Fui, o carro super puxando pro lado, eu falei, nossa, o pneu deve estar no chão, né? Só que o serviço era muito pertinho. Sorte. Eu falei, eu vou ir devagarzinho, rodando. Aí eu estiquei a cabeça pra fora, o pneu no chão. Só que assim, eu achei que tava no chão, tipo assim, com umas 5, 6 libras, sabe? Não tava no chão furado, e tava no chão furado. Aí cheguei Fazia lá... pouco tempo que a gente tinha trocado. Poucos meses. 4, 5 meses, acho. Pneu zerado. Aí falei, deve ter pego alguma coisa. Falei, não vou chegar atrasado, né? Tipo, leva o serviço super a sério e tal. Falei, a hora que eu chegar lá no serviço, tava tipo... Sei lá, era pertaço. Era pertinho, Dava, não vou tipo, lembrar. 5 quarteirões, era super perto. Eu falei, eu vou assim mesmo. Chegando lá, eu troco antes de ir embora. Beleza. Cheguei lá, daí, beleza, fiz o trabalho. Troquei, coloquei o step. Aí fui numa loja de pneu, fui trocar. Aí falei, você consegue dar uma olhadinha ali no pneu? E o pneu tava furado do lado. Falei, vai que o maluco coloca um reparo, aqueles reparos internos, né? Falei, não é muito legal, mas acabamos de comprar esses pneus e a gente só usa na cidade. Falei, é doído, né, a gente gastar outros bons dólares num pneu novo. Falei, só pra usar aqui na cidade, vou colocar aí, beleza. Aí ele olhou e falou, não, a gente não faz reparo no pneu assim. Aí falei, beleza. Você tem algum aí pra colocar, pra trocar já? Aí ele falou... quando ele viu o pneu que tava furado do lado... Ele já deu a letra. Ele pegou e falou assim, você mora em East Melbourne, né, que era o nosso bairro. Aí eu falei, como assim? Você sabe onde que eu moro? Ele falou, Coisa estranha. já deve ter trocado uns 60 pneus hoje dali do pessoal. Eu falei, como assim? Ele falou, então, passou alguém... Isso daí era dia 1º de novembro. Sim. Dia seguinte do Halloween. E alguns moleque... passaram... Insira um palavrão da sua escolha aqui. Passaram furando o pneu de geral. Ainda bem, menos mal, que a gente teve um pneu furado. Tinha uma van lá que ele tava baixando do elevador, teve os 4 pneus furados. Nossa, que ódio, Os meu 4 Deus pneus do céu, furados. que ódio. E nosso pneu, igual a Lari falou, tipo, eram novinhos. A gente tinha ido pro Brasil, voltou, aí a gente trocou. E foi tipo uns 4 meses depois, os caras furaram nosso pneu. Foi tipo, o pneu tava zero. Nossa. E era um pneu de promoção, era um pneu caro pra caramba. Sim. Eu lembro dele escolhendo ali, É. qual pneu a gente vai colocar, por isso e isso. Não, um pneu super top, pneu que os caras usam em track day. Enfim, os malucos furou o pneu e é isso. Aí morri em outro pneu novo. Basicamente, o cara falou também que não era a primeira vez que isso tinha acontecido, no primeiro não, Halloween. quem falou isso foi o velho lá no prédio que a gente verdade, morava. verdade. O velho que a gente, no mesmo prédio lá, ele pegou e falou, no passado aconteceu isso também, e a polícia foi atrás, achou o cara e não aconteceu nada. A gente tem Enfim. um plano muito sério pra esse Halloween, a gente vai ficar lá no bairro, Um só de taco de olho, beisebol. pra ver que filho da mãe tava fazendo isso. Pois que é. ódio, que ódio, que ódio. Foi $200 perdido ali. Agora, falando em dólares perdidos por carro, vamos pro o reboque? O Ah, tão esse já temido contou, reboque. já. Eu já tinha falado. É? Eu já tinha falado, em outros episódios eu já tinha falado. Beleza. Esse do reboque.
A maior parte do nosso prejuízo aqui foi com o Foi carro. com o carro, né? Bizarro, a gente se tocou nisso agora. Sim. O bom é que tem o meu ponto de vista da história e o ponto de vista dele, que eu não estava junto, mas eu estava presente. Pois é, tava fazendo Uber pra erguer uma grana, que a gente tava indo viajar aqui na Austrália de carro. E depois a gente foi pro Brasil. Então tava assim, tipo, acochadão, fazendo o máximo de grana possível. A gente vai contar tudo, essa aventura de ir pro Brasil de surpresa também. Então, aí tava fazendo Uber com esse carro mesmo, tipo, é um pouco mais gastão, mas, tipo, era melhor ter que ficar em casa. Tipo, tava fazendo uma grana. No final das contas não era melhor ter ficado em casa. Era mesmo, tadinho. Aí peguei umas pizzas, fui entregar ali em frente da... Quem mora aqui vai saber, em frente às concessionárias, tipo Ferrari, Lamborghini, a rua dos sonhos ali. Ou do pesadelo. Do pesadelo. Fica aí o questionamento. Aí, sério, juro, eu tava com a Lara no telefone e depois eu passei lá outras vezes e eu vi, tipo, os caminhões de guincho, eles ficam esperando na esquina, tipo Viu assim, tarde, né? os caras ficam esperando, tipo, encostou ali, ele já sai e já reboca. Aí o que aconteceu? Eu deixei o celular segurando ali no painel, eu bati a porta, eu nem tranquei o carro, aí eu virei, saí de a pé, eu, tipo, andei uma casa, virei a esquina, andei uma casa, só coloquei a pizza lá no chão, virei as costas e voltei. A hora que eu voltei, o carro já tava em cima do guincho já. Aí eu falei, tá, pega. Aí eu fui conversar com o cara, eu nunca tinha tido carro rebocado e tal. Falei, o que aconteceu tal? Ele falou, a placa aqui, você não pode estacionar aqui nesse lugar. E daí, como a gente já mostrou no outro vídeo, que as placas aqui é um sacrifício pra ler, dia de semana, se não estiver enganado, acho que é das 5h30 às 7, acho, alguma coisa assim. Não pode estacionar. Todos os outros períodos você pode, por mais curto que seja, podia estacionar ali. Eu já tinha estacionado ali várias vezes, mas nunca nesse horário. E o maluco colocou o carro em cima do guincho, eu falei, tá, mas como que eu faço pra pegar o carro de volta? Ele falou, liga na polícia e fala a sua placa. Eu falei, tá, e daí? Daí eles vão falar, não, onde você tá, você vai lá e pega o carro, paga as taxas e pega o carro. E o celular dele dentro do carro. O celular dentro do carro, é verdade. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas deixa pelo menos eu pegar o celular dentro do carro e tal, minha carteira. Ele falou, não, pode pegar. Aí fui pegar. Exato. As outras vezes que eu coloquei carro em cima de guincho, o carro quebrar e tal, geralmente você tá deixando o cara colocar o carro em cima do guincho, né? Então o carro tá desengatado. Em caso de reboque desse jeito, obviamente você não tá deixando o cara colocar o carro em cima do guincho. Então a prancha fica cheia de óleo pro carro deslizar. Maluco, eu levei um capote. Ela nem viu, tá rachando o bico. Eu tô rindo porque Sério? na época foi tão triste. Eu levei um capote. O maluco achou que eu já tava indo pro cemitério já com o tombo que eu levei. Ele chegou em casa com a jaqueta branquinha, com a marca do óleo do negócio. De óleo queimado que os caras passavam na prancha. Ai, que dó. Beleza. Aí, peguei o celular, a carteira. Aí eu falei, não consigo pegar o carro agora? Ele falou, se você quiser pagar agora. Eu falei, por que você não falou, maluco? Não, lindo, leva o carro pra Não, passear. leva o carro pra Puta passear. que Eu quero ir pariu. embora, pagar Uber pra ir embora e beleza. Aí ele falou assim, tá, mas espera aí que eu preciso colocar o carro em cima do guincho, tirar foto, né, finalizar o serviço, e a gente vira ali e você desce. Eu falei, beleza. Beleza. Aí colocou o carro em cima do guincho, subi no caminhão junto com ele, paguei $390 ali. Aí... Lágrimas. Pior que nem foi tudo. Aí É paguei verdade. $390, ele virou a esquina, desceu o carro, beleza e tal. Peguei o recibo e daí fui embora. E nessa parte, quando eu encostei que eu tava fazendo Uber, eu tava uma chamada de vídeo com a Lari. Aí eu desliguei a tela, né, pro celular não ficar ali à toa gastando bateria, e fui fazer a entrega. E daí ela ficou escutando. Eu tava saindo da agência que eu trabalhava, do escritório, e aí eu tava no ponto de transporte público lá, esperando pra pegar o meu e ir pra casa. Já era ali umas 5 e tanto. E aí eu tava conversando com ele, pra não tirar o celular daquele gancho do mapa, né, que ficou olhando ali, aquele negócio que cola no vidro e você fica com o celular apoiado, ele falou, só vou apagar a tela, eu vou lá e já volto. Entregar a pizza. Então era, tipo, muito rápido. Ele apagou a tela, fechou a porta e, tipo, não deu meio segundo. Eu comecei a escutar uns barulhos esquisitos. Parecia como se o carro estivesse balangando. O maluco já tava encostando o gancho pra rebocar já. Amor, alguma coisa de errada não tá certa. E aí deu tipo uns 2, 3 minutos que eu comecei a escutar esses barulhos, eu chamando ele pelo celular, eu lá em cima do guincho no carro, né, chamando. E aí eu comecei a chamar ele e tal, ele só pegou o telefone do gancho lá do carro, apagou a tela de novo e desligou a chamada. Então eu vi ele meio tipo, deu pra ver a blusa suja assim.
E ele entrando dentro do caminhão do guincho pra sair da onde ele tava, né? Pro cara finalizar e tal. Aí eu já pensei, deu ruim, né? Deu ruim. Aí cheguei em casa, não deu, 2 minutos, ele me ligou pra contar o que tinha acontecido. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, é uma rua movimentada. E daí, é uma avenida. E daí, nas ruas que fica ali na beiradinha, pra entrar na avenida, toda esquina tem caminhão parado, só esperando. E fica caminhão passando também. É tipo assim, os caras ficam prontos pra buscar, entendeu? E eu passei de guincho pela chamada de vídeo. E daí isso daí aconteceu em dezembro. Sim. A gente viajou, tal, foi pro Brasil, voltou, tal, passou mais uns dias, chegamos aqui, tinha uma outra multa em casa. Que daí eu falei, essa multa eu paguei no dia e tal, porque ele falou que chegava por correio e tudo mais. Aí fui ver, era outra multa. Enfim, aí foram mais $200 daí. Foi uns quinhentão ali nisso, pra mais. Beirou quinhentão ali, nessa brincadeira. O que a gente fala, tipo, no começo é foda você ler as placas aqui. É complicado essas placas de estacionamento. Tem que ficar muito esperto, porque se você bobeia, cabe ali, multa e acaba nessa. Não tem muito o que fazer. Agora, assim, micos de tombos e tudo mais, não tem muito tirando esse, né? Tem eu tentando aprender a andar de patins, caindo no meio do parque. Acontece em todo lugar. Acontece em todo lugar, mas não tem muito mais que isso. Mas esse daí foi A um patinação combo, né? do gelo. Ai, a patinação do gelo, é verdade. Aqui tem um lugar muito legal de patinação do gelo e todo mundo que chega vai lá testar, porque é muito legal, muito da hora, muito diferente. Pelo menos pra gente, né? E aí a gente foi, e é muito liso e é muito difícil. O pobre caiu umas 200 vezes no gelo, ficou machucado por meses, ficou ali ruim, teve que tomar um anti-inflamatório, teve que tomar um trem. Então, assim, tomem cuidado, galera, pelo amor de Deus, façam seguro-saúde, deixa tudo certinho que vai ter, né? Agora, um dos golpes ali, ou quase golpes meio sérios que a gente falou que tinha pra contar relacionado a trabalho e tudo mais, foi um que eu tive a infelicidade de experimentar. Um dos trabalhos que eu fiz, que a gente falou no último podcast, que foi trabalhar em loja lá no Vitória Market, que é um lugar bem legal e tal. Se vocês querem saber mais, volta no outro episódio que a gente explicou mais certinho sobre os trabalhos. E lá eu trabalhava numa loja pequena e tudo, então, tipo, ok, o salário não era lá aquelas coisas e tal, mas quando eu entrei, eu dei todos os documentos e as coisas pra registrar, porque dava tudo assim, supostamente era pra ser tudo legal, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí foi trabalhando e tal, e foi passando alguns meses, e aí o pagamento que tinha uma data começou a atrasar pra outra data, e atrasar pra outra data, e aí o cara me largava, tipo, semanas lá na loja sozinho, não voltava, às vezes precisava resolver alguma coisa, tentava ligar incessavelmente, e ele não atendia, me largava lá como se fosse dona da loja, e aí não queria pagar direito, não queria pagar em tempo, tinha umas pessoas bizarras que iam lá na loja e perguntar do cara, lembra? Era muito, muito bizarro. E aí eu fui ficando de saco cheio, entrei de férias pra trocar de escola, e aí falei, não, eu vou parar com esse cara, não tá legal, tá atrasando muito e tal, e fui falar com ele. E aí o cara simplesmente pirou a cabeça, falou, não, se você não voltar pra trabalhar amanhã, eu não te pago mais. Ele tava me devendo ali, tipo, mais de Quase um mês, E tava devendo uma grana considerável. Ele falou, não, se você não voltar, não te pago mais, você não vai receber. E, tecnicamente, ele já não pagava muito de acordo com a lei, porque tem ali os seus horários de finais de semana e tudo mais, feriados, e eu sempre recebia a mesma coisa e ponto, não tinha variação independente do dia, do feriado, de nada. E, tecnicamente, de acordo com a lei, deveria ter. E aí o cara simplesmente não queria pagar e tava meio que... Toda vez que eu ia trabalhar, eu só aumentava a dívida do lado dele, né? Eu tava trabalhando de graça, ele não pagava, então a gente resolveu pausar aí e começar a procurar outra coisa. Graças a Deus, eu tava numa escola muito boa, de pessoas muito legais que instruíram a gente aí atrás de uma instituição, uma coisa aqui do governo que ajuda estudantes que estão com problemas de trabalho. Então, assim, pra mim, super funcionou, foi uma experiência muito boa, foi rápido? Não foi rápido, demorou ali uma cota pra tudo se resolver, mas eu fui até lá, expliquei tudo, foi assim, horrível, porque você tem que explicar coisas, graças a Deus eu tinha tudo salvo, tipo, eu entrava e saía da loja, mandava mensagem pra ele, eu tirava foto dos dias que eu trabalhava na loja, então eu tinha tudo muito esquematizado, então assim, dica... Salva que trabalhou, pô. Sim, salva e tira print de absolutamente tudo que vocês puderem. E o mais
idiota foi que o cara, ele mandou uma mensagem falando, eu não vou te pagar mais. Tipo, ele mesmo deu a letra, ele se entregou ali pra advogada ter um prato cheio pra resolver. Aí eu fui lá, tive que explicar as coisas de direito, o inglês ali e tal, já saí quase chorando do escritório. Mas eles foram super legais, ajudaram super. A mulher vestiu a camisa do caso mesmo, ela ia atrás, ela ligava pra dar feedback, ela falava, tô tentando negociar o valor X, tipo, ele quer pagar Y, mas eu tô tentando chegar no meio termo e tal. Foi um sucesso, assim, ela ajudou muito. A gente foi recebendo conforme foi passando ali, ele parcelou e tal. A mulher meio que fez as contas do pagamento errado, que ele não fazia pra acertar tudo conforme a lei mandava. Não recebi tudo que deveria ter recebido, a gente entrou num acordo no meio termo ali. Mas acabou que foi tanto perrengue que a gente quase nem voltou mais pro Vitória Market, porque a gente acabou se mudando depois e tal. E sabe um lugar que tipo, foi tão legal, mas você também pegou um saco cheio do lugar, de tanto perrengue que você teve pra resolver? A gente foi finalizar de resolver tudo quando a gente já tava no Brasil passeando. Sim. Então Foram uns 8 meses, a partir do momento que ele falou, não vou pagar, até receber a última parcela, foram uns 8 meses. Então, é cansativo, mas vale a pena ir atrás, gente. Não deixa de ir atrás. Se você tá por aqui ou se você pretende vir e Deus o livre acontece uma coisa dessa, tem lugares que você vai conseguir auxílio, você tem que pagar por nada, você tá com visto de estudante. As leis de trabalho são muito sérias, são muito rígidas, eles levam muito a sério quando o empregador faz alguma coisa, né, te zoa ali de uma maneira muito errada. Então, vale a pena ir atrás. Graças a Deus funcionou, mas assim, foi um quase golpe muito estressante, mas deu tudo certo. Salva foto, tipo, se é uma empresa muito grande, é muito difícil acontecer. Sim. Por exemplo, a empresa de limpeza que a gente fazia, De escritório. tudo 100% certo. No final de semana recebia mais, sempre pagou os impostos, sempre pagou como se fosse o FGTS ali, que tem um jeito dos empregadores não pagar, que foi uma das coisas que a Lari não estava recebendo lá. Sim. Então, empresa grande é mais difícil acontecer, mas empresas pequenas, se você for trabalhar ali, tipo, tem 1, 2 funcionários, sempre fica esperto. Sim. A agência que eu trabalhei também, tipo, você vai fazer um contrato de trabalho, é um contrato gigante. É um contrato. Você tem coisa pra ler tem pra formulários caramba. pra preencher. Não é do nada, assim, e por mais que eu tinha acabado de chegar quando eu entrei nesse serviço, basicamente. Então você não entende muito das coisas do mercado no geral, das regras, não sabe como funciona. E como, cara, tinha uma loja num dos mercados ali, num ponto turístico muito grande da cidade. Ele pediu minhas informações, que é tipo ali, as informações pra registrar, né? números básicos, assim. Eu achei que beleza, o cara tá, tipo, super me registrando, levando a sério e tal. No final eu tive que pagar também imposto sobre o trabalho que eu tinha recebido, enfim, coisas daqui, de regras daqui. Então, o cara zoou legal, mas eu fui lá e deu troco. Fui na justiça e consegui. Então, assim, vale muito a pena ter tudo salvo pra ir atrás do que é seu e não deixar um filho da mãe levar no teu lugar. Não. E procura ajuda, às vezes. Procura ajuda. Não atrás de agência primeiro, mas com conhecido, gente que mora... Não só da Austrália, gente que mora em outro país há mais tempo. Sempre tem alguém para ajudar, dar uma direção. Sim. Não, e a escola foi fenomenal. Pegaram na minha mão, assim, e deram, tipo, telefone, ligaram, falaram, não, fulano, ciclano, você vai entrar em contato, vai te ajudar, vai resolver seu problema. Então, assim, foi magnífico. Não tinha o que falar, foi incrível. Eles o professor da Lari foi bizarro de bom, Nossa, ele é pra caramba. um anjo, uma pessoa incrível, muito legal mesmo. Sim. Então, foi sensacional. E aí, agora, chegamos ao nosso... O auge. Não menos importante, o último, porém não menos importante, de um dos últimos, e espero que o último perrengue de carro, que eu não aguento mais. Mentira, se a gente investigar bem investigadinho, tem mais. Mas não vai virar pauta desse episódio, não. Isso daqui... Foi um bom dia, né? Foi um dia muito bom. Foi um dia muito legal. Foi um dia muito legal. Pra quem gosta de carro, então, nossa, foi um dia, assim, sensacional. Podia ter sido pior, então foi incrível. Podia ter sido pior. Tem um aplicativo aqui que você aluga carro, tipo, diferente, se você quiser. Tem muito carro legal. Tem, tipo, Golf R. De Hot Wheels. Tem WRX, tem coisa pra caramba. Tem BM, M3, tem muita coisa. Podemos tirar uns prints depois pra você colocar aí? A editora vai pensar. Tá, beleza. Aí, um ano anterior, a gente já tinha pego esse WRX, é um WRX manual. E daí a gente deu uma voltinha e tal, foi pra uma serra famosa. Tinha sido um sucesso. Beleza. Aí eu falei, esse ano vamos pegar de novo, no meu aniversário. Falei, vamos pegar de novo. Beleza. Aí peguei o WRX de novo. E WRX, pra quem não conhece, é um carro legal pra caramba. Beleza. Fomos pra uma cidadezinha que a gente costuma ir meio de vez em quando também, que dá pra fazer um vídeo legal, principalmente entrando no verão.
que é bem ponto que a galera vai dar rolê de carro, de moto, é um lugar bem da hora. E tem uma serra lá. A galera fica subindo e descendo a montanha o dia inteiro. Beleza, fomos pra lá, chegamos lá, já fomos encontrando um monte de carro. Você tá rachando o bico, né? Já fomos encontrando um monte de carro e tal. Aí eu não lembro exatamente em que ponto que foi, encontrei uma galera que tava acelerando. Aí nisso aí tinha um GT 500. Ai, gente, eu dou risada de nervoso. Tinha um GT Só de lembrar. 500, que já é um legal, já é uma versão especial do Mustang. Tinha um i30N mexido, que também anda pra caramba, e tinha um M3 E92, que também é um carro muito da hora. Gente, falando em outra língua pra mim. Aí beleza, encontrei esses malucos, e eles estavam andando meio ligeiro, e eu falei, vou fazer uma graça, né? E comecei a empurrar esses malucos. Aí o Mustang saiu da frente, e daí comecei a empurrar os outros dois malucos. E foi tipo uns 40 minutos, né? Foi bastante, Foi bastante. O percurso era É longo. longe lá. Aí subimos lá em cima, descemos. Quer dizer, eles subiram e eu tava empurrando, né? Aí descemos, pegamos outra estrada. Aí nisso o Mustang já tinha ficado. Aí foi os três. Aí eu dei uma seguradinha que o freio já tava encostando lá no assoalho do carro. Um cheiro de queimado. É um carro legal, mas não é um carro de pista, então ele não aguenta. Beleza. E... Tem uma caixa de água também. Ah, é verdade. Arregaçamos lá. Aí os malucos chegou do lado assim, caramba, hein? Foi da hora, hein? Aí eles encostaram do lado do carro. Criança. Caramba, é manual ainda. Era o único manual que tava no rolê. Beleza. Aí conversamos uns 10 minutos, beleza. Aí fomos embora, né? Falei, vamos ver se eles tinham se perdido de uns colegas. Aí eles foram procurar os colegas. E a gente foi seguir nossa E a vida. gente seguiu nosso rolê. Descemos lá embaixo, na cidade, no povoadinho lá. E daí fomos comer um negócio. A hora que a gente tava voltando pro carro, embaixo do chão encharcado de água. Eu falei, caramba, que isso? Aí abrimos o porta-mala e a gente tava com um cooler atrás. E na serra, que era uma serra legal, né, amor? É Você uma foi serra no domingo. bem legal. Você sai zureta, tanto você balanga. A dona Larissa ficou com as costelas a semana inteira doendo. É muito forte, tá maluco. Aí, Água? a água, tiramos e tal. A Lara foi no banheiro, né? É, eu acho que sim. Aí eu tirei o cooler, tirei o carpete do porta-mala. E aí eu fui no mercado comprar papel pra Papel secar. toalha, aí secamos com papel toalha e tal. Aí deixamos o carpete estendido um tempão no sol. Ficamos Sol ali, aqui é quente, esperando. Secou rapidinho. Secou rapidinho. Aí colocamos tal de volta e beleza. Nossa, e nós chorando que o problema tinha derramado cooler e tal. Falando, nossa, como que faz um negócio desse com o carro alugado do cara? E por mais que a gente acelerou e, tipo, deu uma judiada do carro, tipo, tava Carro cuidando, dá pra alugar aham. também. O cara espera que vai Tipo, é um gastar. carro legal, beleza. Mas não fazer um vacilo desse, né? Aí tem um colega que mora lá. A gente não se vê direto, Sim. bem raro. E ele mora num lugar diferente, legal lá. Aí fui tentar achar lá pra, tipo, dar um oi. Não sabia se ele tava lá, mas era domingo, geralmente ele vai pra lá só final de semana. Aí fui pra lá, tal, procurando. Aí fui passando devagarzinho nas propriedades. Eu falei, acho que é ali. Dei uma ré. Aí fui encostar do outro lado. Sabe aquelas valetas que fica do lado da estrada, em estrada de sítio, e daí tem... Eu não sei como que fala. É tipo um... Não sei. Um cano de escoamento? É tipo um cano que passa ali, tipo, por baixo da onde você dirige por cima. Sei lá como é que fala. Explicação de merda. Nota 2. Enfim. Era um lugar baixo, mais baixo do que a gente esperava, com uma ondulação. Não, tinha um encanamento de concreto que passava ali. E como a grama tava razoavelmente alta... tipo, tava assim, sabe? Mas, pô, era um WX. E eu tava na beiradinha... Estacionando, tipo, só tirando do meio da estrada. Devagarzinho, contando volta de pneu. Fez assim, crack. Falei, nossa. Aí foi assim, crack só. Tava devagarzaço. Aí saí lá, o para-choque entortou inteiro, descolou inteiro da estrutura do carro, descolou dos farol, desalinhou todo o para-choque. Aí eu falei, nossa, acabei com o para-choque do cara. E você pensa, podia ter sido pior, podia ter sido lá quando a gente tava acelerando e tal. Acelerando. Tipo, faria muito mais sentido acontecer alguma coisa do Sim, que total. estacionando. Tipo, estacionando. Tipo, você estacionar num mercado e encostar o para-choque. Só que não ralou. Tipo, ele literalmente saiu. Ele empurrou embaixo, assim, não quebrou nem lá embaixo. Tipo, o para-choque ficou intacto. Ele descolou inteiro as presilhas e tal, tudo mais. Entortou, trincou inteiro. E era o body kit do STI, então era bem mais caro. Beleza, tirei foto e tal, mandei mensagem pro rapaz. Ele tava num casamento. Tadinho. E era o mesmo cara que a gente já tinha pego alugado outro dia. Já Então, tipo, conhecia. já tinha, tipo, algum contato, né? Aí eu falei,
tá tudo bem, a gente tá bem, o carro tá intacto, mas eu estraguei o para-choque do carro. Foi só plástico, foi só o para-choque, mais nada. Aí eu mandei umas fotos pra ele e tal, ele falou, você está tudo bem? Então beleza, então, tranquilo, não se preocupa não. Termina o dia aí e me avisa. Eu falei, a gente já vai voltar, a gente não quer mais ficar com o carro, a gente estragou o para-choque, não tem mais o que curtir e tal. A gente pegou voltando, aí chegamos na casa dele, já tava de noite, aí eu falei, igual eu falei pra você, o para-choque já era, entendeu? Ele tirou o para-choque, guardou dentro do carro. Não inteiro, né? Só embaixo ali, embaixão lá e tal. Aí coloquei no para-choque, falei, eu encostei, tava tipo devagarzinho estacionando. Aí ele olhou pro carro assim, caramba, nossa, é muito pior do que eu imaginava. Eu falei, caramba. E antes ele já tinha me falado, como foi a segunda vez que peguei o carro, ele tinha falado, nossa, esse carro daqui foi tipo meu xodó por muito tempo. Nossa, eu tava quase chorando na hora que eu entreguei o carro pra ele. Ai, que dó, cara. Aí ele olhou pra mim assim e falou, caramba. Tá quase chorando de novo, só de lembrar. Estragou muito. Eu falei, estragou o para-choque? Aí eu falei, e daí tinha seguro pelo aplicativo e tal, tudo mais. Não tava muito preocupado com, né, arrumar todo o carro e tal. Seguro saúde, seguro de carro, pelo amor de Deus, passa. Aí, beleza, essa história aí desenrolou por mais tipo um mês fácil. Aí eu fui trabalhar na semana seguinte, deixei tudo. Ele já tem tudo pelo aplicativo. Sim. Foto de passaporte, foto de carteira, tem tudo. Endereço, tem tudo Cartão. lá. Aí paguei do dia ali a taxa e tal, tudo mais. Aí na semana seguinte ele falou, eu vou levar na oficina pra ver. Obviamente tem a seguradora do aplicativo, aí a seguradora do aplicativo entrou em contato comigo também, tal, e falou assim, a gente já vai cobrar adiantado agora $500, porque é o mínimo. Aí cobrou ali $500. Aí passou tipo uns 10 dias, tanto a seguradora quanto o dono do carro mandou a fatura de conserto do carro. Os caras da oficina Meteram louco. Enfiou muito a mão. Porque igual eu falei, foi tipo assim, literalmente estacionando num shopping. Tipo Foi assim, plástico. fez crack no para-choque. Foi o para-choque inteiro, mas foi o para-choque. Os malucos trocaram tudo. Tudo. Até farol os caras trocaram. Quanto que ficou? Ficou $11.500 o conserto do carro. $11.500. Meu Deus. Aí eu mandei pra ela o print dessa fatura, ela quase teve um treco. Ele me ligou. Você me ligou. Foi? Ele quase não me ligava na agência. Então, quando ele me ligava, eu atendia. Aí eu fui no cantinho lá. Ele só falou. O conserto do carro deu $11 mil. Aí eu sei lá, por um segundo eu não idealizei o seguro. Eu achei que a gente tinha que pagar 11 mil. Aí a minha perna até amoleceu, a pressão baixou. Daí ele foi explicando o que tinha acontecido. Um absurdo, eu fiquei em choque. Não, os caras meteram louco. Tinha sido só o para-choque, não bateu nem nada, foi ali um taquinho. Eu até procurei ainda, tipo, o para-choque, a peça inteira do para-choque, era tipo $800. Não era muito caro. Tá, beleza, com um monte de obra e tal, tudo mais, pintura e tal, tudo mais, vai lá. Mas trocar a lanterna? $4 mil. Os malucos meteu muito louco. Tem um invoice, tem a fatura em algum lugar, dá pra procurar depois pra ver o que mais que tem. Os caras meteu muito louco. Presilha, beleza, quebrar, né, vai somando ali, mas vai. Os caras meteu muito louco. Não tem condição, muito absurdo. E daí, no final das contas, toda a fatura, a franquia do seguro que eu tive que pagar ficou $1.500. Mas, tipo, todo mundo foi, tipo, super tranquilo. O dono do carro, o aplicativo parcelou em 3 vezes, foi super tranquilo. O aplicativo é super recomendado. Sim, tipo, é super seguro. É muito legal. A gente contratou nossa van, né, pra foi fazer a mudança. A van da mudança foi por ele, o WX a gente pegou uma vez. Não, o WX a gente pegou 2 vezes. E ano passado, daí, pegamos um Golf R também. Sim. E, tipo, tranquilaço, sem dor de cabeça nenhuma. É muito simples, é muito fácil. É bem bom. É só conversar com o cara ali, escolhe com pelo menos 24 horas de antecedência, é tipo, facinho. Sucesso. Se você não bater. Ai, galera, pra mim tá bom, viu? Não sei pra vocês, mas pra mim eu já entreguei perrengue, já entreguei risadas. Tá mais que suficiente. Espero não voltar com um vídeo de perrengue, mas eu duvido muito, porque faz parte da vida. Em qualquer lugar do mundo vai rolar um perrenguinho. Então acontece, tá tudo sob controle. Ainda vai rolar episódio sobre a nossa viagem de motorhome, a nossa viagem de carro, a surpresa pro Brasil, enfim. Deixa aí nos comentários o que mais vocês querem saber da gente. Em breve vem mais episódios, mais convidados. E a gente vai entregando aqui um conteúdo de qualidade pra vocês. Então, esperamos ver vocês na nossa próxima chamada de vídeo. Deixa like, hein? Gente, que bruto, não briga com as pessoas. Eu vou dar muito zoom nessa cara quando eu estiver editando.
Ativa o sininho, comenta aqui o que mais vocês querem ver, curte, compartilha, manda pros amigos, a gente agradece o carinho e as mensagens também. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau! Alô?